aí na nossa conferência de família, iremos, como sempre, a gente apresentou os nossos visitantes, mas eu não fiz assim aquela menção especial para o nosso pregador da noite. Não por ele ser o pastor Abner, uma pessoa tão querida, um amigo realmente, já posso dizer de longas datas, né? Mas por ele ser o profeta de Deus nessa noite. Então a maior importância, não é porque ele é um amigo do pastor Elias, não é porque ele é o pastor Abner Bertoldo, mas é porque ele é o profeta de Deus nessa noite e que tem a responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para as nossas famílias. E a sua esposa, a irmã Jacira também, muito querida, fique de pé os dois e que a gente aplauda o Senhor pela vida deles. Amém? E o pastor Abner já pode vindo para cá, que ele já vai estar vindo aqui trazer esta palavra abençoada. Fique de pé para a gente orar pela vida do pastor Abner. Ele com certeza estava sempre aqui com a gente, mas nos abandonou um tempo. Antigamente, a cada 6 meses, 3 meses, ele estava aqui com a gente. Mas agora eu creio que já tem bem um ano que ele não vem, ou até um pouco mais. Nos abandonou, porque ele é auxiliar do Cláudio Duarte, ele está muito chique, muito importante. Ele congrega com o Cláudio Duarte, gente. Então, olha, pode ficar tranquilo que ele vai trazer uma palavra séria para vocês. Querido Deus e Pai, mais uma vez aqui na tua presença, eu oro, entregando o pastor Abner nas tuas mãos. Usa-o poderosamente nesta noite, ó Pai, com a palavra que a tua igreja está necessitada de ouvir. Fala conosco, usa o teu filho, Pai. Eu oro te pedindo que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz da paz de Jesus, amém? Pode se sentar, estejam à vontade, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto aqui nesse lugar, como se eu estivesse na minha própria igreja. Aliás, tenho mais tempo de amizade com Elias, de vir aqui à igreja ministrar nessa igreja, do que na minha própria igreja. Eu estou só há 3 anos lá, estamos recém-chegados. Eu gostaria de agradecer muito a amizade e a confiança dos pastores Elias e Dalina, sem o que nós não estaríamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus com vocês. É muita alegria nossa, mas acima de tudo muita responsabilidade. Eu confesso que Deus só me deu uma palavra depois que eu conversei com Elias ali e sentei aqui na cadeira, foi que eu fui me convencer daquilo que Deus queria falar. Pedi até perdão a ele, já pedi perdão a Deus, mas eu espero em Deus que quem fala com a igreja é ele, né? Então ele fala com a igreja e fala muito bem. Eu estou acompanhado daquela moça bonita ali, eu não poderia deixar de falar dela, já que o Elias encheu a bola da Idalina. Não, lógico. Eu estou ali acompanhado dessa moça há muito tempo. No outro dia eu entrei numa loja e entrei logo atrás dela. E uma vendedora havia abordado ela, porque o vendedor é assim, né? Quando a gente entra na loja, o vendedor sai do chão, né? O vendedor sai do chão. Você não sabe onde está o vendedor, sai do chão, assim você vê um vendedor. Aí ele abordou ela e logo em seguida eu entrei, ele me abordou. E ele olhou assim, ficou meio sem graça, né? Aí ele falou: o senhor está com ela? Você está com ela? Eu falei: não, eu já estou com ela já há mais de 47 anos, eu estou com ela há muito tempo. Na verdade, nós temos 40 anos de casados, agora no dia 29 de dezembro, e no próximo dia 6 de agosto, às 21h32, completa-se 47 anos do beijo que selou o início do nosso namoro. Então é muito tempo namorando essa moça aí, são 47 anos namorando, beijando na boca e outras cocitas más. E depois de tanto tempo juntos, nós temos um casal de filhos. Depois de tanto tempo namorando essa moça, tinha que ter um casal de filhos, senão tinha alguma coisa errada, né? Problema médico. Então, temos um casal de filhos. Eu tenho o meu primogênito, que é o meu filho preferido. É um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus. Luiz Fernando e Raquel. Tenho o meu netinho, Miguel. Eles são líderes de jovens da Vitória em Cristo, a DEVEC, ali no Recreio dos Bandeirantes. Tem uma responsabilidade muito grande de cuidar daqueles jovens ali numa região muito tumultuada, vulnerável a muitos ataques, muitas influências ali no Recreio. E é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles. E a minha filha preferida, a minha caçula, casada também com um homem de Deus, produtor musical, Cleiton Martins, da MK. Já produziu muitos cantores que estão aí: Geraldo Guimarães, Flor de Lis, Davi Sassi, Bruna Carla. Ele produz esses cantores todos. Então, assim, eu louvo a Deus porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eles me deram uma netinha maravilhosa, minha neta preferida, que é a Luísa. Então eu tenho um neto preferido, que é o Miguel, e uma neta preferida, que é a Luísa. Então eu louvo a Deus porque eu estou aqui hoje. E eu tenho o privilégio, isso é um privilégio, poder afirmar
Eu sei onde meus filhos e meus netos estão às 19 horas e 10 minutos. Eu sei exatamente onde eles estão. Ele está na Devec do Recreio e ela está na Batista Atitude do Recreio. Eu sei exatamente onde eles estão, eu sei que isso é um privilégio. Isso não tem preço, mas tem um valor muito grande, tem um valor incrível. E eu gostaria de abrir essa conferência para as famílias, olhando para uma família emblemática da Bíblia Sagrada. E é justamente a partir dessa família que eu quero conversar com vocês sobre como usar a nossa fé em favor da nossa família. Ou, se você preferir, para ficar mais claro entender, eu gostaria de conversar com vocês sobre como alcançar vitórias na vida familiar a partir da nossa vida cristã. Porque esse é um grande desafio. Muita gente que eu conheço tem vitórias na vida cristã, mas sofre derrotas na vida familiar. Eu tenho certeza, se eu perguntasse à igreja, o que deveria ocupar o primeiro lugar na nossa escala de prioridades? O que deveria ocupar o primeiro lugar na escala de prioridade de um cristão ou de uma cristã? Eu creio que a resposta seria unânime da igreja. Toda a igreja diria, Deus. Deus está em primeiro lugar na vida de qualquer um daquele que serve a Ele. Porque esse não é o nosso problema. Nós sabemos exatamente isso, que Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas a nossa escala de prioridades começa a ficar complicada a partir do momento que eu tenho que definir o que vem depois de Deus para mim. Eu sei que em primeiro lugar está Deus, você também sabe, mas o que é que vem depois de Deus? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é: tua família precisa da tua ajuda. Abra comigo o segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Vamos utilizar aqui uma família que tem um trecho da sua história relatada no segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Vamos utilizar esse texto hoje para ver como é que um rei de Judá chamado Ezequias lidava não só com a sua fé, mas também com a sua família. Esse texto nos revela uma história bastante comum em nossas igrejas. Esse texto mostra um homem de Deus vivendo sérios problemas na sua família. E antes que você leia esse texto, eu gostaria de lembrar um pouquinho com você. Se você quiser ficar em pé, fique, se quiser sentar, sente. Mas eu gostaria de, antes de ler o texto, eu gostaria de lembrar a você como é que esse homem de Deus conduzia a sua vida. O que aconteceu na vida desse homem de Deus antes do texto que a gente vai ler, para contextualizar aquilo que a gente vai ler. Porque a Bíblia fala de algumas coisas que aconteceram a esse homem antes do texto que a gente vai ler. Bom, o rei Ezequias assume o trono de Judá. E depois de assumir o trono de Judá, se dá a história que a gente vai ler. Mas antes disso, antes dele assumir o trono, reinava um homem em Judá chamado Acais. Esse homem era pai de Ezequias, porque essa era a lei naquele tempo. O reinado passava de pai para filho, até que Deus se levantasse e disse, não pode mais. Mas nesse caso aqui, Acais reinou e depois reinou Ezequias. Acais, que era pai de Ezequias, assume o trono de Judá com 20 anos de idade. Com 20 anos esse homem assume o trono e morre aos 36. Isso tudo está na Bíblia. Como diria o meu pastor Cláudio Duarte, eu também não preciso ler tudo, depois você vai lá e lê. Mas aos 36 anos ele morre. Fazendo as contas, descobre-se que ele reinou 16 anos só. Ele reinou com 20 e morreu com 36. Só que nesses 3 anos, nesses 16 anos, tudo que esse homem fez, reinando em Judá, foi desagradar a Deus. A Bíblia começa revelando isso em 2 Reis 16:1, fala assim: Acais não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Então a Bíblia já começa dizendo que ele não fez o que era reto. Logo em seguida, no verso 3, a Bíblia diz que Acais ofereceu um filho seu, ou seja, um irmão de Ezequias. Acais oferece um filho em holocausto. Ele queima um filho dele em sacrifício a Moloque. A Bíblia também revela que Acais levantou postes ídolo em toda a Judá, e lá ele sacrificava animais, queimava incenso
a deuses estranhos, está em 2 Reis 16:4. Não bastasse tudo isso, a Bíblia diz que Acais pegou ouro e prata, que haviam sido consagrados a Deus, estavam portanto no templo. Acais vai no templo, tira aquele ouro e aquela prata, e vai tentar subornar o rei da Assíria, para que ele não se levantasse contra eles. Bom, a Bíblia revela que ao fim dessa triste história, Acais morre. E a vida dele foi tão ruim, que o povo não permite que ele seja sepultado junto com os reis de Israel. O resultado desses 16 anos de desgoverno, desse triste desgoverno de Acais, é que Acais leva Judá a apostatar da fé no Deus verdadeiro. Acais morre e deixa Judá espiritualmente morto. Ele morre, e como era tradição, seu filho assume. 2 Reis 16:20 fala assim: dormiu Acais com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Ezequias vai assumir o trono, encontrando um caos em Judá. Em Judá havia um caos social. Em Judá havia um caos militar, risco de invasão de assírios a qualquer momento. Mas, principalmente, Judá vivia um caos espiritual, porque Acais servia a deuses estranhos. E é nesse quadro terrível, terrível, que Ezequias assume. E é interessante que Ezequias, ao assumir o trono, coloca em seu coração algo. E eu não vejo com maus olhos isso, pastor. Eu talvez fizesse coisa parecida, e você talvez fizesse coisa parecida. Ezequias assenta em seu coração, quando assume o trono, que a prioridade número 1 do seu reinado seria restabelecer o culto ao Deus verdadeiro em Judá. É ruim isso, sim ou não? Não. Ele vê o estado em que o pai dele havia deixado o reino de Judá, ele coloca em seu coração: não, a prioridade número 1 do meu governo vai ser restaurar o culto ao Deus verdadeiro. Isso me governa durante 14 anos, e depois de muito trabalho, muita dedicação, uma fé extraordinária, Ezequias alcança seu propósito. Judá volta a servir o Deus único. Ele consegue fazer com que o povo voltasse à comunhão com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Depois de muitos anos de muita dedicação, Ezequias consegue levar Judá a adorar o Deus único. E é nesse cenário que eu pude compartilhar com vocês, que chegamos ao episódio que nós vamos ler agora. Você entendeu o cenário desse momento, sim ou não? Sim. Vamos ler o que aconteceu depois dele fazer tudo isso? 2 Reis 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Palavra do Altíssimo. Então, tua cabeça, eu quero orar mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, aqui está a tua palavra, limpa e cristalina. A tua palavra nos fala muitas coisas, é sobre essas coisas que ela revela, que nós queremos conversar nessa noite. Mas para isso, precisamos que os nossos corações estejam atentos à tua voz. Queremos ouvir única e tão somente a tua voz. Queremos sair por aquelas portas, ao final desta linda reunião, ao final da abertura desta conferência, com a certeza absoluta ardendo em nossos corações, de que foi o próprio Deus quem falou com cada um de nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Amados,
Ezequias assume o trono de Judá, numa situação de caos absoluto, e planta em seu coração: eu vou restaurar o culto ao Deus verdadeiro. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso. Esse texto relata a história de uma pessoa não só íntegra. Ezequias não era somente íntegro, mas Ezequias era um homem comprometido com Deus, mas muito comprometido com o Deus de Israel. Mas o que eu quero que você entenda, e eu vim aqui para falar sobre isso hoje, é que apesar de todas essas qualidades que Ezequias tinha, e são inquestionáveis, ninguém questiona as qualidades desse homem, mas apesar disso, Ezequias vivia numa família completamente desestruturada. Ezequias é um homem que tinha comunhão com Deus, mas vivia em uma família completamente desorganizada. Ezequias tinha comunhão com Deus, mas vivia numa família que era a mais absoluta tradução da palavra caos. Era caos absoluto a família desse homem. Mas eu não sei como é que era a vida daquela família, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu não sei afirmar como é que era, como é que aquela família vivia. Mas uma coisa eu posso afirmar: a forma como aquela família vivia desagradava profundamente a Deus. E se você tem dúvidas com relação a isso, pense no seguinte: se a forma como aquela família vivia não desagradasse a Deus, Deus não mandaria Isaías até o rei com esse duro recado. Na verdade, Isaías levava até o rei uma sentença de morte. Em outras palavras, era como se Isaías dissesse ao rei: ou você coloca a tua casa em ordem, ou você morre. Era duro assim. E mais, Ezequias não só estava com a sua vida em ordem, porque a vida dele estava em ordem, mas ele gozava de um altíssimo conceito diante de Deus. Ele tinha prestígio com o Pai. Veja como é que Deus responde à oração que Ezequias faz a ele. Nós lemos isso no verso 5. Ouvi a tua oração. Deus inclina os ouvidos à oração que sai do coração de Ezequias. E mais, e vi as tuas lágrimas. Deus repousa os olhos sobre a cena que ele vê de Ezequias chorando. E diz mais: eu te sararei. Ou seja, a oração de Ezequias não só sobe ao trono de Deus, como ela é aceita. Queridos, quantos de nós não gostaríamos de hoje dobrar os joelhos e orar a Deus pedindo algo, e ouvir Deus falando: eu vou te dar, Elias, eu vou te dar, Inácio, eu vou te dar. Quantos de nós gostaríamos de ouvir isso? Todos nós. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele orou e Deus disse: eis que eu te sararei. E tem mais um outro detalhe que confirma o quanto Deus amava Ezequias. Queridos, pense comigo. Ezequias, mesmo depois de ouvir Deus dizer que iria curá-lo, Deus diz isso, sim ou não? Eis que eu te sararei. Mas mesmo ouvindo Deus dizer que iria curá-lo, Ezequias ainda pede uma prova. Vai ser ousado assim, lá na família debaixo da graça de Macaé. O cara era ousado. Nós não lemos ainda, mas está no verso 8. Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Interessante, Elias. Ele ouve, Deus diz assim: eu vou te sarar. Mas ele fala assim: não, comigo não é assim não. Eu quero uma prova. Eu quero um sinal. Eu quero algo mais palpável. Não basta ouvir dizer que vai. Não. Eu quero ver algo assim que possa me convencer. Se fosse você ficaria satisfeito, sim ou não? Ninguém ficaria satisfeito de ouvir isso. Elias, eu vou te abençoar, eu vou te conseguir isso, eu vou te ajudar dessa forma. Você fala: não, peraí, Abner, não é assim não. Eu quero uma prova. Deus tinha obrigação de curar Ezequias, sim ou não? Nenhuma obrigação, mas ele iria curar. E ainda assim Ezequias pede prova. Mas o interessante é que ao invés de Deus ficar indignado, porque qualquer um de nós ficaria, ao invés de Deus ficar indignado, Deus concede a prova que Ezequias pede. Ele não fica indignado. Não fica indignado.
Interessante, para dar essa prova, para dar a prova que Ezequias pede, Deus mexe com a órbita do universo. Deus mexe com a ordem dos planetas. Pastor, onde é que está aí? Está onde? Verso 11. Deus faz o sol recuar 10 graus no relógio de Acais. Naquela época não tinha relógio. Era um poste que conforme o sol vinha andando, a sombra ia aumentando e ia diminuindo. Isso era o relógio. E interessante, Deus pergunta a ele assim, você quer que o sol avance rápido? Ou você quer que o sol recue? Ele deve ter pensado assim, mas peraí, fazer o sol andar rápido é mole. Isso aí até eu faço. Eu quero ver fazer o sol voltar. Olha como é que é ousado. Ele pede isso. E Deus faz? Deus faz. Deus não fica aborrecido, Deus faz. Mas apesar de todo o prestígio que ele tinha com Deus, ainda assim Deus diz a ele, ou você põe a tua casa em ordem, ou você morre. Parece incoerente, sim ou não? A gente vai entender que não tem nada de incoerente nisso. Isso é para você entender a importância que Deus dá para a família. Se você entende isso, diga um amém. Amém. Deus dá uma importância muito grande à família. Feita essa longa introdução, aqui eu entro na mensagem. Se você analisar friamente, mas friamente, sem paixão, o que está ocorrendo nessa passagem? Eu diria que Ezequias está recebendo uma sentença de morte em função da vida desordenada que a sua família vivia. Olha só, vamos entender. Ezequias está recebendo uma sentença de morte, não porque ele estivesse com a vida em desordem, a vida dele estava em ordem. Mas ele estava recebendo a sentença de morte em função da vida que a família levava. Interessante que a sentença de morte não é sobre a vida de ninguém da família dele, porque alguém pode pensar assim, mas peraí pastor, se quem estava com a vida em desordem era a família, quem tinha que receber sentença de morte era a família, ué. Por que a família está com a vida desorganizada e a sentença de morte veio sobre a vida dele? Queridos, a sentença de morte não veio sobre a vida de ninguém, mas veio sobre a vida de Ezequias. E eu acabei entendendo, eu acabei percebendo que existe uma razão para que Deus tenha feito isso. Qual, pastor? Ouça o que eu vou dizer. Deus sempre confia a tarefa de colocar a família em ordem àqueles que têm comunhão com Ele. É por isso que Deus não fala com ninguém da tua família que não tem comunhão com Ele, porque não ia ouvir, vai entrar aqui e vai sair aqui. É por isso que Deus não está falando com o teu marido, com a tua mulher, com o teu filho, está falando com você. Porque é você que Deus quer usar. Porque é você que vai ouvir a palavra e vai dar crédito. É você que vai ouvir a palavra e vai falar assim, Deus, o que eu tenho que fazer a partir de hoje? Por isso que Ele não está falando com ninguém que está com a vida em desordem, está falando com você. E como no caso daquela família, o único que tinha comunhão com Deus naquela família era Ezequias, pois foi a ele que Deus deu a ordem. Queridos, olhando para o que está acontecendo aqui, eu ouso afirmar, eu não quero escandalizar ninguém, mas eu ouso afirmar, que estar com a vida pessoal em ordem, ouça, estar com a vida pessoal em ordem, não é suficiente para Deus. Você vive em família, sim ou não? Você vive em família? Então para você, estar com a vida pessoal em ordem, não é suficiente para Deus. Eu creio mesmo que ao chamar a atenção de Ezequias sobre a sua família, Deus estava revelando pelo menos duas coisas a mim e falou profundamente comigo e está revelando a você hoje. Primeira coisa, não basta dar um bom testemunho pessoal e ao mesmo tempo negligenciarmos a nossa família, porque foi isso que Ezequias fez. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Ele estava com a vida em ordem e fez muita coisa em prol da obra do Senhor, mas negligenciou a família. Então, meu amado, você tem que interceder por cada membro da tua família, tem que lutar, tem que orar, tem que batalhar por todos eles. Posso ouvir um amém? Nesse processo de alcançar a nossa família, ouça, nesse processo de alcançar a nossa família, nós temos um papel fundamental. Fundamental. Mas ele queria revelar uma segunda coisa também.
A segunda coisa, a segunda revelação que eu quero compartilhar com a igreja, e aqui eu posso escandalizar alguém, e eu também não quero escandalizar ninguém com isso, porque eu sei que é o que a gente faz, mas é para você sair daqui pensando nisso. É que não adianta ficar somente orando a Deus, para que Deus coloque a nossa casa em ordem. E a gente faz muito isso. A gente vive orando a Deus, para que Deus coloque a nossa casa em ordem. Ouça, amado, se funcionasse assim, se funcionasse dessa maneira, Deus teria colocado a casa de Ezequias em ordem, e não teria dado ordem a ele, para que ele colocasse a sua casa em ordem. Deus ia lá e colocava, mas foi isso que ele fez? Deus deu ordem a ele: põe em ordem a tua casa. E ele fazia muitas coisas boas. Ele fez com que o povo de Judá todo, ouça o que eu vou dizer, Ezequias fez com que o povo de Judá todo, ele se consertasse diante de Deus. O povo de Judá, a partir dessa linha de trabalho de Ezequias, o povo consegue pôr a sua vida em ordem. Mas a família de Ezequias continuava desorganizada. Meu amado, eu não quero te escandalizar mais uma vez, mas Deus não colocará a tua casa em ordem por você. Mas deixa eu te dar uma boa notícia para alegrar o teu coração, porque eu tenho que ter essa boa notícia. É que Deus vai colocar a tua casa em ordem sim, mas não por você. Deus vai colocar a tua casa em ordem através de você, usando você, instrumentalizando você, fazendo de você um canal das bênçãos dele na tua família. É assim que Deus quer, é assim que Deus faz, é nos usando. É você que Deus quer ver liderando esse processo na tua casa. Você pode dizer um amém? Amém. E deixa eu te falar uma outra verdade. Ezequias aqui é repreendido por Deus, não no papel de líder do seu povo, porque ali ele ia muito bem, ele foi um excelente líder para o povo, mas Ezequias aqui é repreendido por Deus no seu papel de líder da sua família. E aqui está escondida uma outra verdade. Qual, pastor? O fato de eu e você desempenharmos bem algum papel na sociedade não é garantia absoluta de que a gente vai desempenhar bem o nosso papel na família. Alguém pode ser um excelente profissional na empresa onde trabalha, mas ao mesmo tempo pode ser um péssimo pai ou uma péssima mãe em casa. Sabe aquela pessoa que trata com respeito o chefe, e em casa falta com respeito com a esposa, falta com respeito com o pai, com a mãe? No trabalho é extremamente educado ao atender o telefone, sim, pois não? Com certeza, aguarde um instante. Mas chega em casa, grita com a mulher, grita com os filhos, chuta o cachorro. Digo mais, desempenhar bem, desempenhar bem o nosso papel na igreja não é garantia absoluta de que a gente vai desempenhar bem o nosso papel na família. Ou você tem dúvidas de que existem pessoas que são muito queridas na igreja, mas não gozam desse mesmo prestígio dentro da sua própria casa? Você tem dúvida disso? Você conhece alguém assim? Não, levante a mão não, pelo amor de Deus. É só para pensar um pouco. Me faz lembrar o velório de um obreiro, viu, pastor? Em que o pastor que conduzia aquela cerimônia fúnebre, ele se aproxima da viúva, em plena cerimônia fúnebre, o corpo do obreiro lá estendido no caixão, e ele diz com muita autoridade assim para a esposa: eu estou sentindo uma unção de cura agora muito forte no meu espírito, eu creio que se eu orar pelo seu marido, ele ressuscita agora, e volta para a sua casa com a senhora ainda hoje. A viúva falou assim: o senhor nem ouse fazer isso, nem ouse fazer isso, porque se ele ressuscitar hoje, o senhor leva ele para casa com o senhor, mas para lá ele não volta nunca mais.
Porque olha só, Deus definindo os alicerces da igreja e da família. Deus definindo o alicerce da igreja e da família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, e em primeiro lugar, dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio. Eu não sei a tua tradução. Mas o que Deus está falando é o seguinte: depois dele tem que vir a família. Essa é a escala de prioridade de Deus. Porque não tem valor algum a Deus ser um obreiro aprovado na casa dele e um obreiro reprovado dentro de casa. Mas eu gostaria de exaltar algumas virtudes desse rei, porque esse rei Ezequias tinha muitas virtudes. Muitas virtudes. A primeira virtude desse rei: Ezequias sabia como poucos discernir a voz de Deus. E olha que o que tem de servos de Deus nas igrejas, com enorme dificuldade de discernir a voz de Deus, é uma grandeza. O pastor chama atenção na unção do Senhor. O pastor exorta na orientação da Bíblia. E o irmão, sabe o que o irmão faz? O irmão fica com raiva do pastor. Por que eu ouso afirmar que Ezequias sabia ouvir Deus? Sabia quando era Deus que estava falando, sabia discernir quando era a voz de Deus. É porque ele poderia ficar extremamente mal-humorado a receber o dedo na cara de um profeta. Ezequias aqui tinha autorização, tinha autonomia, tinha autoridade para falar: guardas, quem é esse profetazinho aí pensa que é? Quem é esse profeta? Bota aí no calabouço. Podia ou não fazer isso? Ele era rei. Ele era rei. Se ele não ouvisse Deus falando com ele, ele ia dar ordens para que prendesse o profeta e botasse no calabouço. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que era Deus que estava falando, não era o profeta. Além do que, Isaías tinha um conceito inquestionável, mas não era isso. É porque esse homem sabia ouvir a voz de Deus. Ele sabia que era Deus falando com ele, que era Deus que estava cuidando dele. Por isso que ele dá crédito àquilo que ele ouve. Eu tenho certeza que Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. Encoraja alguém que está do seu lado aí e fala assim: olha, a tua família precisa da tua ajuda. A segunda virtude que eu consigo ver nesse homem é que ele, ao ouvir a voz de Deus, ele entende que ele estava com a sua escala de prioridades invertida. Ou ele entende que a sua escala de prioridades não estava alinhada com a escala de prioridades de Deus. Ao ouvir essa ordem, ele processa em seu interior e lê que a escala de prioridades dele estava fora de ordem. E logo em seguida, no verso 2, na parte A, assim que ele ouve a sentença de morte, está dito: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus. E depois disso, no finalzinho do verso 3, está escrito assim: e chorou Ezequias muitíssimo. Olhem comigo, Ezequias ouve a sentença de morte, não fica indignado com o profeta, vira o rosto para a parede e chora. Ele se derrama em lágrimas. E eu aqui, orando a Deus: Senhor, por que é que ele ora a Deus? Por que ia orar a Deus? Ele vira o rosto para a parede e se derrama em lágrimas. Será que era remorso? Será que era remorso? Deus, será que ele faz isso porque ele estava triste, porque ele ia morrer? E Deus me revelou algo interessante. Eu entendo que ele chora, e eu recebi isso de Deus, quando ele reconhece que ele estava negligenciando a sua própria família. Quando ele reconhece isso, ele fala: caramba, mas que furo, que bobeira que eu estava dando, que bobagem que eu estava fazendo. Ele vira o rosto para a parede e chora. Porque até aquele momento, Ezequias vinha priorizando o restabelecimento do culto ao Deus verdadeiro em Judá. Só que para fazer isso, ele estava deixando de cuidar da sua própria família. E o resultado a gente viu qual foi. Foi bom, sim ou não? Não foi. Mas ao ouvir a voz de Deus, através desse homem de Deus, Isaías, ele entendeu que tinha que corrigir a sua escala de prioridade. Ele entendeu que a partir daquele momento, ele tinha que dar toda a atenção possível à sua família.
Ele reconhece que ele estava com a sua escala de prioridades completamente desalinhada da escala de prioridades de Deus. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Em primeiro lugar está Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a Bíblia diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que amar quem? Ao próximo como a nós. Então aqui, aprenda. A Bíblia diz, amar ao próximo como a si mesmo. Tanto é que em João 13:34, você vai ver Jesus falar assim, você vai amar a Deus sobre todas as coisas porque está na lei. A lei diz isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus fala assim, mas eu vim para dizer algo, para te dar um novo mandamento. Vê lá, João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como eu, Jesus, tenho amado vocês. Ele veio dizer algo interessante. Mas na lei diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o que eu entendo? Primeiro eu amo Deus, e depois eu amo quem? A mim. Porque se eu tenho que amar ao próximo como eu me amo, e eu não me amo, eu poderia me achar no direito de não amar ninguém, e ainda assim, não quebrar a lei. Eu poderia dizer, mas peraí Deus, vamos lá, ó. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu me amo, mas eu não me amo. Eu não tenho amor próprio, eu tenho uma péssima autoestima, então não vou amar ninguém. Então na escala de prioridade de Deus é assim, primeiro eu amo a Deus, e depois eu me amo. E em seguida eu estou em condições de amar o meu. E quem é mais próximo? Quem está mais próximo do que a família? Ninguém. Então na escala de prioridade de Deus, eu amo primeiro a Deus, depois eu me amo. E em seguida eu tenho que amar a minha família. Depois de Deus está a família, e não a igreja. Depois de Deus está a família e não o ministério. Depois de Deus está a família e não nenhuma outra coisa que possa estar ocupando o lugar da tua família na tua vida. Eu não sei se é o trabalho, eu não sei o que é. Eu estou aqui da parte de Deus para dizer o seguinte, olha, primeiro Deus e depois a família. Terceira virtude desse homem, e a última. Ezequias tinha uma integridade inquestionável. Pastor, onde é que o senhor viu isso? Para entender isso, basta ver a oração que Ezequias faz a Deus. Verso 3, ele fala assim, ah Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Queridos, eu creio sinceramente, que essa integridade de Ezequias tenha sido determinante para que Deus ouvisse a oração que ele fez, para que a oração dele chegasse ao trono de Deus. Ele tinha uma integridade realmente inquestionável. Pensa bem, a oração que Ezequias faz, pede alguma coisa, sim ou não? Ele pede alguma coisa na sua oração? Ele não pede nada. E a gente normalmente pede em oração, ele não pediu nada. Ele simplesmente faz uma coisa, que não deixa ninguém, ouça o que eu vou dizer, não deixa ninguém confortável na igreja para fazer. O que Ezequias faz na sua oração não é confortável para nenhum de nós. Pastor, o que ele faz? Ezequias ora a Deus, chamando a atenção de Deus para o testemunho de vida que ele dava. É fácil, sim ou não? Senhor, olha para mim, vê a minha vida, Senhor, vê o que eu tenho feito, vê como é que eu trato os colegas, vê como é que eu me comporto no trabalho, na faculdade. Senhor, ouça as palavras que saem da minha boca, vê como eu honro os meus compromissos, vê. É fácil para alguém fazer isso? Mas ele fez. Ele falou, Senhor, pode olhar para mim, vê o que eu tenho feito. Vamos ser sinceros, gente, quantos de nós nos sentiríamos à vontade para fazer o mesmo? Confortáveis a ponto de orar, chamando a atenção de Deus para a vida que tem levado. Ouça, esse não era o problema do rei Ezequias. Ele tinha um testemunho muito bom, esse não era o problema dele. Mas algumas pessoas não alcançam as suas famílias, porque falham justamente aqui. Esse não era o problema do rei Ezequias. Mas se você quiser alcançar os teus familiares, você vai ter que dar o mesmo testemunho que Ezequias dava. Quando estão ouvindo Deus falar, diga amém. E deixa eu te fazer um mito. Se eu perguntasse a você qual é a melhor estratégia para ganhar para Cristo
um familiar. O que devemos fazer para ganhar os nossos familiares para Cristo? Porque eu sei que essa é a realidade de muitos na igreja. As pessoas estão em comunhão com Deus, mas alguns familiares não estão. Bom, qual é a melhor estratégia para alcançar um familiar? Alguém pode falar assim, mas pastor, é óbvio. Você pergunta para criança de escola bíblica de classe de infantil. Só tem uma maneira de ganhar alguém para Cristo. É pregando a palavra para ele. É pregando a palavra para ela, pastor. Eu faço isso, eu prego de manhã, de tarde e de noite, igual antibiótico. De 8 em 8 horas eu vou lá e largo a palavra em cima. Essa não é a melhor estratégia para ganhar familiar algum. Que nós só vamos superar esse enorme desafio que é resgatar a nossa família, se obedecermos 2 princípios fundamentais da palavra de Deus. E eu sinto te frustrar, mas não é pregando. Pelo menos não é pregando como a gente prega. Abrindo um verso e falando versos bíblicos. Falando tudo que a gente decorou. Não é assim. Em primeiro lugar, para alcançar familiar, é colocar em prática o que está em Tiago 5,16 na parte B. É orar e orar sem cessar. A Bíblia diz, muito pode a oração feita por um justo. Se você quer ganhar um familiar teu, coloca o teu joelhinho no chão e comece a fazer um propósito de alcançá-lo. Comece a fazer um propósito de alcançá-la. Comece a fazer algum propósito com Deus, para que Deus alcance esse familiar e restaure a vida dele. E o segundo, é dando um excelente testemunho esse que Ezequias dava. 1 de Pedro 1,15 fala assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. É vivendo. O teu testemunho fala muito mais alto que o teu discurso. O teu discurso pode ser excelente, mas se o teu testemunho não for, não vale nada. É em tudo o que fizerem, não é em tudo que falarem. É em tudo o que fizerem. O que vai alcançar os nossos familiares não vai ser o nosso discurso, mas sim o nosso testemunho. É vendo a vida que a gente leva, ouça o que eu vou dizer, é vendo a vida que a gente leva, que o nosso familiar vai decidir ou não, se vai querer servir ao Deus a qual nós servimos. É vendo como a gente vive, é vendo o que Ele fez na nossa vida, é vendo o que Ele fez a partir do momento que a gente começou a caminhar com Ele. É vendo a transformação que Ele fez na vida de cada um de nós, que a nossa família vai decidir se vai querer o nosso Deus ou não vai querer o nosso Deus. Ouça o segredo que eu recebi de Deus, e eu quero compartilhar com você hoje. Guarde isso no teu coração. Para ganhar um familiar para Cristo, isso eu recebi fresquinho, muito fresquinho eu recebi isso de Deus. Para ganhar um familiar para Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é ganhar esse mesmo familiar para nós. Se eu não ganhar esse familiar para mim, eu não ganho ele para Cristo. Eu só tenho chance de ganhar alguém para Cristo se primeiro eu ganhar ele para mim. Quando eu ganho esse familiar para mim, eu tenho chance de levá-lo até Cristo. E deixa eu fazer um parênteses antes de entrar na conclusão. Para ganhar familiar para Cristo, nós vamos precisar muito mais, mas muito mais mesmo, do fruto do Espírito, do que dos dons espirituais. E infelizmente a igreja dos nossos dias busca muito mais dons do que fruto. A igreja vive numa busca louca por dons. E eu não sou contra ter dons. Eu não sou contra ter dons. Mas eu brinco dizendo que dom sem fruto chuta que é laço. Primeiro eu tenho que conseguir o fruto. E aí o dom vai ser útil. Mas eu tenho que buscar muito é o fruto. Alguém pode estar pincado de dons, cheio dos nébias, e perdendo a família. Pode sim ou não? Queridos, quando alguém da tua família, esposo, esposa, filho, pai, mãe, cunhado, cunhada, vier com uma palavra hostil para você, uma palavra dura, de confronto, não basta você liberar uma palavra profética. Deus vai pesar a mão sobre a tua vida porque eu sou homem de Deus. Adianta isso, sim ou não? Quando alguém quiser te afrontar, não adianta soltar uma rajada de línguas estranhas. Não adianta nada.
Você vai ter que responder a qualquer gesto de agressão que você sofrer, com amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Isso se chama fruto do Espírito. E eu gostaria de iniciar essa conclusão, te revelando algumas coisas que estão ocultas nessa história. E eu preciso revelar pelo menos duas para fechar essa palavra. Duas coisas que estão ocultas na história e que podem fazer toda a diferença na tua vida. A primeira coisa que eu preciso falar com você é que Deus queria abençoar Ezequias e não queria matá-lo. Mas pastor, não foi isso que o profeta falou. O profeta falou assim, olha, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Mas eu, em momento nenhum eu falei isso, só quando eu li o texto. Eu disse, ou você põe a tua casa em ordem, ou você morre. Porque na verdade o recado de Deus era esse: ou você põe a casa em ordem, ou você morre. Sabe por que Deus queria abençoá-lo e não podia, e não queria matá-lo? Sabe por quê? Porque Deus não derrama milagre sobre casa desorganizada. Deus não derrama milagre em cima de lugares desordenados. Não derrama. Deus queria muito, mas queria muito abençoar Ezequias. Mas ele tinha que fazer aquilo. No popular, ele tinha que dar um sacode em Ezequias para ele acordar. Ele tinha que fazer isso. Se ele não desse aquele choque em Ezequias, ele dificilmente colocaria a casa dele em ordem. Talvez ele achasse que por estar com a vida pessoal em ordem, Deus estava se agradando dele. E talvez ele não fizesse nada. Mas não era isso que Deus estava vendo nele. Meu amado, não espere, ouça, não espere que Deus tenha que chamar a tua atenção para que você se convença de que deve priorizar a tua família. Porque se precisar chamar a tua atenção, Ele vai chamar. Se precisar chamar a tua atenção, não duvide, Ele vai chamar, porque Ele chamou de Ezequias. E Ele amava Ezequias, mas chamou a atenção dele. É a quem Deus ama que Deus corrige. Ouça, não quebre a tua escala de prioridades em Deus, porque se você quebrar, as consequências poderão ser desastrosas. Entenda que Deus não queria matá-lo, mas sim revelar a ele algo que ele não tinha entendido ainda. Pastor, por que você afirma isso com tanta convicção? Acompanhe comigo, e eu espero em Deus que você entenda o que eu quero te dizer nesse finalzinho. Deus dá a ele mais quantos anos de vida? 15. Deus dá mais 15 anos de vida a ele. Nesse interim, até que ele morresse, nasce-lhe um filho chamado Manassés. Isso está registrado, 2 Reis 20 e 21, diz assim: e Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Pastor, como é que o senhor sabe que ele nasceu nesse intervalo? Se ele não tivesse nascido antes, onde é que está dito isso? 2 Reis 21, 2 Reis 21 fala assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Aqui é matemática. Manassés começou a reinar com 12 anos. E Ezequias morreu depois de 15 anos. Então eu leio que quando Deus deu essa sentença de morte a ele, Manassés não havia sido ainda gerado. Só 3 anos depois foi que ele gerou Manassés. Pastor, o que isso tem a ver? Por que o senhor está dizendo isso? Porque se Deus não tivesse dado esse bônus de 15 anos a Ezequias, Manassés não teria nascido. E isso não poderia acontecer, e eu te mostro por quê. Vá comigo no livro de Mateus, capítulo 1, verso 10. Eu vou dizer por que Ezequias não podia morrer sem gerar Manassés. Mateus 1,10 fala assim: e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Pule para o verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Pastor, o que isso tem a ver? Manassés estava na árvore genealógica do Cristo. Ele já estava na árvore genealógica do Cristo desde a fundação do mundo. Por isso, Ezequias não poderia morrer sem ter gerado antes a Manassés. Eu posso afirmar com toda segurança: Deus não queria matar Ezequias,
mas queria que ele colocasse a sua casa em ordem. Viu, meu amado, Deus não quer te levar não. A tempestade está grande, o furacão tem te assolado, Deus não quer te levar não. Quem sabe não é hora de você olhar para o lado e ver como é que está a tua família. Mas tem mais uma revelação que eu tenho que compartilhar contigo. Tem uma segunda coisa que eu preciso compartilhar antes de concluir. Pense comigo, o que será que Ezequias fez para que Deus tivesse cancelado uma sentença de morte que já havia sido liberada pela boca do profeta Isaías? Porque Isaías vai até o palácio por ordem de Deus, põe o dedo na cara e fala assim: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. A Bíblia diz, não tendo ainda Isaías saído do meio do pátio, demorou 15 anos, sim ou não? 15 dias, sim ou não? 15 horas, sim ou não? Alguns minutos? Não tendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio ele a palavra dizendo: volta, vai Ezequias e diga que ele não morre mais. Diga a ele que não é agora que eu vou levá-lo. Diga a ele que a hora dele não vai ser essa, eu vou lhe dar mais 15 anos. E eu fiquei pensando, mas o que esse homem fez para que Deus retirasse uma sentença de morte que já havia sido dada, já tinha sido liberada, mas Deus vai lá e recolhe a sentença de morte? O que será que esse homem fez? Eu não vi a razão para que Deus mudasse assim, tão rapidamente de uma ordem já dada. Eu não vi a razão. E eu pensei assim, será que Ezequias colocou a sua casa em ordem? E eu vi que seria no mínimo incoerente. Se alguém estava com a casa em tanta desordem, a ponto de Deus querer levá-lo, ele não colocaria a sua casa em ordem em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, colocaria, sim ou não? Não deu tempo. Não deu tempo dele colocar a casa em ordem. Então não foi isso. Não foi porque ele colocou a casa em ordem que a sentença foi cancelada. Não foi isso. Mas eu tenho certeza em Deus que foi alguma coisa. Eu falo: Deus, eu não vejo razão para que o Senhor cancele uma sentença de morte sem que ele tenha feito nada. E depois de algum tempo pedindo a Deus essa resposta, porque eu tinha convicção, mas não tinha a revelação. E eu orando a Deus para entender por que ele fez isso. Quando veio a mim a palavra do Senhor, dizendo o seguinte: ele fez uma coisa, e para mim foi suficiente, para que a sentença de morte houvesse sido cancelada. E eu compartilho com vocês hoje. Se a tua casa está em desordem, existe sentença de morte sobre a tua vida, Deus não vai esperar você colocar a sua casa em ordem para retirar a sentença. Mas o que Ezequias fez, você vai ter que fazer hoje. É um compromisso teu e Deus. Uma coisa esse homem fez, e eu recebi do Senhor e compartilho com você. Uma coisa ele fez. Ezequias permitiu que Deus sondasse o seu espírito e testificasse no seu espírito que Ezequias, ao ouvir a sentença de morte, havia assumido um compromisso com Deus, em se levantando daquele trono. A primeira coisa que ele faria seria começar um processo de colocar a sua casa em ordem. Bastou que Deus sentisse isso no seu espírito, de que havia um compromisso com Ezequias. Bastou que Deus sentisse esse compromisso saindo do espírito de Ezequias e penetrando o espírito de Deus, para que Deus descesse na hora e falasse: Isaías, volta lá e tira a sentença de morte, que eu quero ver novamente Ezequias sorrindo. Eu quero ver novamente Ezequias com qualidade de vida. Eu quero ver ele se alegrando novamente. Tira essa sentença de morte. Tira agora. Mas isso você vai ter que fazer hoje com Deus. É permitir que Deus sonde o teu espírito, esquadrinhe o teu espírito e testifique no teu espírito aquilo que ele testificou no espírito de Ezequias, de que você vai sair daqui hoje, você muda comportamentos, que você vai sair daqui hoje, você muda atitudes, que você vai sair daqui hoje, você começa um processo de mudança de comportamentos com o propósito de alcançar toda a tua família. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje pensando uma coisa. Você não guarda nada que você ouviu hoje, mas guarde isso. Se alguém até hoje achava que para ganhar Macaé para Cristo
seria necessário negligenciar a própria família. Deus me mandou aqui hoje para dizer que você está sendo enganado. Não foi Ele que plantou isso no seu coração. Se o preço a ser pago para ganhar alguém para Cristo for a perda da família, Deus seria incoerente. Você pode e deve ganhar quantos você quiser ganhar para Cristo, desde que a sua família esteja em tua prioridade. O nosso primeiro campo missionário é a nossa família. De que adianta ganhar o mundo e perder a família? É na organização da família, na estrutura familiar, que você vai ser alimentado, fortalecido. Você vai ter estrutura emocional para lidar com todos esses embates que certamente esperam lá fora. O mundo é desafiador. O mundo nos leva à exaustão em algumas situações. Mas é em casa que a gente tem que encontrar um pedacinho do céu. É no convívio familiar que nós vamos nos reabastecer, nos realimentar. A nossa família não pode ser um tribunal de bandidos. Sabe como é que funciona um tribunal de bandidos? O bandido leva alguém para lá, que está sendo acusado de ter delatado eles, bota o revólver na cabeça e fala assim: fala que foi você, não, fala que foi você, fala que foi você. Se o cara disser que foi ele, morre. E se o cara não disser que foi ele, morre do mesmo jeito. A nossa família tem que ser uma central terapêutica, porque a gente chega ferido todo dia das batalhas do mundo. E é no ambiente familiar que nós vamos curar as nossas feridas. É no ambiente familiar que a gente vai ser cuidado, tratado, amado, ouvido. Porque no dia seguinte a gente volta e vai sofrer novos arranhões. Nós vamos ser feridos novamente. Quantos querem ver a sua família como um pedacinho do céu? Diga amém. Eu vim aqui para profetizar isso sobre a tua vida. Você tem todo o direito de desejar isso e mais. Deus espera isso de você. Que você seja esse canal, esse instrumento. Que você seja, ou você se permita ser usado, se permita ser usada por Deus. Que a tua fé em Deus seja um instrumento a ser usado por você para alcançar cada um dos teus familiares. Eu sei que tem gente aqui hoje que gostaria muito de poder afirmar onde se encontra um ente querido e sequer tem convicção para dizer: não, ele está, não sei, sinceramente não sei, pastor, eu acho, mas eu não posso afirmar não. Se você gosta da tua família e gostaria de ver um banco desse aqui de ponta a ponta, repleto de familiares teus, e você não tem esse privilégio ainda, eu quero orar pela tua vida. Como profeta da família, eu quero que você possa desfrutar das mesmas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha família. Eu quero que você possa dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Vem aqui, eu quero orar pela tua vida. O nosso tempo já acabou, já passa de 8 horas. É só se você quiser. Porque você vai chegar lá e o inimigo vai falar assim: tu vai tentar, desiste. Tu ainda vai tentar, desiste. Não insiste, que vai perder de tempo. É perda de tempo, não vai insistir não, não insiste não, porque não tem mais jeito. Esse você já perdeu, essa você já perdeu. O inimigo vai soprar no teu ouvido para que você desista. Mas eu estou aqui para te encorajar, para te desafiar a não desistir de nenhum dos teus familiares. Você não vai deixar de ouvir isso, ele vai falar ainda assim para você, mas você vai ter força. Você vai ter força em Deus para ouvir o sopro do inimigo e não se contaminar, e não ceder, e não desistir de nenhum dos teus familiares.
Eu quero que você creia que Deus me mandou aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que você é o canal que Deus vai usar, você é o instrumento que Deus vai usar para alcançar cada um dos teus familiares. É vendo você, é vendo o que você faz, é vendo o que você fala, é vendo como é que você se comporta, que o teu familiar vai desejar correndo vir para o Deus que você serve. Começa a falar com Deus que eu quero unir a minha fé à tua. Senhor Deus, estão aqui teus filhos que esperam em ti ver cada um dos seus familiares alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Eles creem nisso, senão não teriam vindo aqui. Por isso, honra a fé de cada um dos teus filhos e filhas que saíram do teu lugar, saíram do seu lugar e vieram ao altar exercer a tua fé. Eu sei que o Senhor não brinca com a nossa fé. Por isso, honra a fé de cada um deles e dê a eles a estratégia necessária, o plano perfeito. Coloque no coração deles o que é que eles têm que fazer a partir de agora, para que eles possam ser instrumento teu, canal das tuas bênçãos no meio da sua família. E que eles possam, em curto espaço de tempo, pedir o microfone dessa igreja e poder testemunhar do milagre que receberam a partir da operação da fé em ti. Eu profetizo assim, mas conhecendo o Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vitória dos teus filhos. E oro, em nome de Jesus, teu filho amado. Quando você recebe essa palavra, dê um amém. Glória a Deus.